O último bloco já do Antenados na Geral é isso, está passando rápido o tempo, Jesus Cristo, estamos falando sobre os planos de Deus. Umas pessoas questionaram aqui, falando, André, quando eu leio a Bíblia, eu vejo que Jonas, Deus traçou um plano para ele, ele fugiu do plano, e Deus fez questão que ele completasse aquele troço. Por onde ele foi, mandou um peixe. Se ele fugisse de novo, ele mandava um outro peixe, um bicho voador, e botava ele de volta lá em Nínive para pregar. Em outras situações, parece que ele não se compadeceu muito, ele permitiu que a pessoa não completasse o plano que foi traçado e acabou. Por que com Jonas ele insistiu e com outras pessoas, até hoje, talvez, ele não insista? André, Jonas ele tinha algum tipo de preferência? Jonas era profeta. Jonas era profeta escolhido. Tanto era que quando ele está no navio e todos são questionados lá o porquê daquela situação, o Jonas estava no porão do navio, no porão, e aí vão consultá-lo. Ele automaticamente, como profeta, homem de Deus, não era um homem voltado para mentira, ele fala, olha, por minha causa vos sobreveio todo este mal. Ou seja, Deus chama aquele camarada pela integridade dele. Então, quem é íntegro, Deus luta até o fim, Deus conhece. Então, a peleja de Deus com Jonas é por causa da integridade do cara. Aí ele falou, me lança no mar, eu vou morrer, mas vocês vão ficar vivos. Esse cara, Deus não abre mão dele. Não era um amarelão qualquer, não. E é interessante mais porque ser um cara íntegro, ele não está ligado ao moralismo. Ele está ligado à integralidade. O camarada é íntegro no seu discurso e no seu reconhecimento de erro. Jonas vai até a morte. Vai até a morte. Íntegro não é quem erra, mas é quem reconhece o erro. Jonas não erra ali. Está disposto a corrigi-lo. O homem segundo o coração de Deus, na sua sinceridade e autenticidade de mostrar aquilo que realmente ele era. Agora, eu acho interessante porque quando a gente pensa nisso, a gente sem querer remete que existem pessoas especiais para Deus e pessoas que não são especiais. Eu não acredito dessa forma. Eu acredito que para todos, que Deus vê todos como especiais, mas eu acredito que existem funções específicas, que há sua especialidade, mas que não seja mais nobre ou menos nobre. Eu acho isso. E essa compreensão, às vezes, mal entendida, faz com que muitas pessoas se enganem na leitura sobre si mesmo e também se enganem a julgar as outras pessoas. Eu, quando vejo essa dúvida, poxa, como é que pode um camarada ser tratado de uma forma e um outro camarada ser tratado de outra forma? É aí que a gente vê a pessoalidade de Deus, o relacionamento pessoal. Deus, ele sabe até onde um consegue, até o outro não vai conseguir. E nesse relacionamento você vê que essa soberania de Deus, ela está mergulhada na essência de Deus, que é o amor. Nesse amor, ele vai tratando cada um de maneira peculiar, respeitando os seus limites e adequando essa pessoa, não à vontade dele, essa pessoa à vontade dele. Agora, não é fácil. A gente estava falando aqui sobre colocar em questão. Nossa, quantas vezes eu não coloquei em questão Deus, não coloquei em questão a soberania de Deus, nem a minha fé. Mas quantas e quantas vezes os questionamentos me assombravam. Será que eu vou para esse negócio de ministério pastoral, onde as pessoas às vezes estão dentro das igrejas, dessas estruturas sacerdotais, não fazem nada para ninguém e só ficam julgando as outras pessoas? Será que eu vou dizer sim para isso, onde o meio secular nos julga tão mal? Os empresários hoje falam assim, cara, quem eu não quero contratar é crente. Por que você não quer contratar crente? Porque são os mais fofoqueiros, são os mais hipócritas, são os mais moralistas, cara. E ainda traduzem esse modelo de comportamento como uma atitude santa de separação. Está entendendo? Agora, eu não vejo essa separação toda, essa santidade toda e essa missão que Deus faz na hora de entender que a sua igreja está dentro de uma localidade onde existem crianças que não têm o que comer. E aí? Você acha mesmo que Deus não está vendo isso? Saiba que Deus está esperando os separados para fazerem o que Ele quer que faça, né? Então, assim, quem é especial, quem não é especial, eu vejo como um caleidoscópio. Sabe aquelas brincadeiras de caleidoscópio? Assim, eu acredito que o propósito de Deus vai ser cumprido. E que cada um de nós é uma parte daquela lente, sabe? Se apagar uma da parte daquela lente, vai ficar apagada mesmo.
Não tem jeito. Vai dar para enxergar o outro lado? Vai dar para enxergar. Mas aquela maneira de brilhar, a sua maneira de brilhar, só você pode brilhar. É nesse sentido que Deus trabalha. Agora, se não for compreendido dessa forma, fica muito difícil, porque você acaba estabelecendo gurus. Eu penso que esse questionamento, né, que Jonas fazia, de que Deus fez com Jonas de uma forma, com outra, com outros de outra forma, eu tento entender da forma da criação. Quem tem filho vai saber o que eu estou falando. Se usasse peixe, quando você tem filhos, eu tenho eu tenho 2 filhos, assim, não tem como você falar, eu criei os meus filhos igual. Não tem como. São pessoas diferentes. Então, um tem 11 anos, eu crio de um jeito. E o outro tem 2 anos e meio, eu crio de outro. Por quê? Os princípios são os mesmos. Mas, assim, a gente identifica que tem personalidade diferente. Eu posso falar mais forte, que ele vai entender. O outro, eu vou precisar, talvez, dar uma palmada. Com um diálogo eu vou resolver, o outro talvez não. Então, Deus trata a gente assim. Jonas... Tinha que ser Jonas naquela missão. Aquela missão era de Jonas. Se fosse outro, querido, não ia cumprir, né? E aí, voltando aos planos. Os planos de Deus são perfeitos, mas Deus trabalha aí, voltando à primeira palavra do pastor Rafael, ele tem autoridade sobre as nossas vidas. E cabe a nós entender isso. Agora, em momento nenhum, questionar, por que né, a prova para mim está doendo mais do que para o outro? Não, você é filho amado. Creia nisso, querido. Creia, você que está assistindo a gente, você é amado por Deus. Você é filho amado de Deus. Independente do que vai acontecer, Deus é amor na tua vida. Alguns obedecem com puxão de orelha. Outros tem que pegar você consegue identificar isso nos apóstolos. Tu vê Pedro. Pedro era um cara afoito. Pedro chegou num determinado momento. Quem sou eu? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Passou 7 versículos abaixo, Jesus, sai para trás de mim, Satanás. Pedro vai lá na frente e nega Jesus. Mas aí o trato com Pedro foi tão diferente dos outros que, de repente, a primeira mensagem que Pedro prega ganha 3 mil. E podia ser outro, né? Foi Pedro, foi logo Pedro. Não foi 3 mil reais, não. 3 mil pessoas. Não foi 3 mil reais, 3 mil pessoas. Só para deixar claro. 3 mil pessoas. É bom enfatizar isso hoje. Existem coisas assim, por exemplo, Estevão foi o primeiro mártir. Foi martirizado para quê? Ganhou Paulo, e Paulo ganhou o mundo. Então, são coisas que acontecem, o tratamento que Deus dá a pessoas determinadas, a ocasiões determinadas, porque, voltando lá no início, a coletividade. André, deixa eu só pontuar para me falar sobre isso. Existe um camarada na Bíblia, que é o Nabucodonosor. Você encontra esse camarada tendo vitórias e vitórias e vitórias e vitórias e vitórias e vitórias e vitórias, e diz que Deus se agradava dele. A Bíblia diz, e Deus se agradava de Nabucodonosor. E Deus chama ele de servo em alguns pontos da Bíblia. Nabucodonosor, meu servo. Mas você não vê feitos desse cara que demonstre que ele adorava a Deus ou que ele cultuava a Deus. Porém, num dado momento, você vê um feito dele em que se exalta. Ele se exalta dizendo, toda essa glória que eu conquistei, todo esse império que eu conquistei para a glória do meu nome. E a Bíblia diz que naquele momento, então, Deus olha do céu e decide puni-lo, para que ele soubesse que a soberania era dele e que ele fazia aquilo tudo por misericórdia. Onde eu quero chegar? Por quê? Se a Bíblia diz que não havia nada naquele homem de diferente, por que Deus então dava tanto vitória a um camarada que era governante de Babilônia? Soberania, puramente soberania. André, existem situações, como o José. O Deus era com José. E aqui eu quero falar de José porque ele falou de funcionário aqui. Eu quero defender um pouco os crentes, que nem todo funcionário crente é ruim. Porque o José foi um excelente funcionário evangélico. Eu queria ter um empregado como José na minha casa. A Bíblia diz que por causa de José, a casa de Potifar era próspera. Então, empresários, por favor, contratem crente. Tem crente que vai prosperar a tua empresa. Mas deixa eu levantar uma questão que eu acho que falta aí 5 minutos para a gente terminar o programa de hoje. E é de fato a gente tentar responder o seguinte. E aí eu faço aquela pergunta, qual é o plano de Deus, então, para os seus filhos, para a humanidade? E acho que a gente tocou isso no início e foi falado pelo pastor Carlos também. Salvação. Eu acho que até no plano de Deus existe uma cadeia hierárquica de prioridades no que ele vai fazer. Então, primeiro o quê? Eu quero salvar. Independente do que tenha que fazer, eu preciso salvar as pessoas. Porque hoje a gente ora e pede o plano de Deus na nossa vida para ter coisas que às vezes não estão nem ligadas com salvação. E se a gente tem resposta ou não tem, a gente atribui, poxa, Deus faz. Então a gente pede carro, a gente pede casa, amém, glória a Deus, não sou contra, eu já pedi vários. Por isso que eu falo, Deus não
vai realizar todos os meus desejos, senão eu andava de carro que nem existe, carro que flutuava, porque eu peço tudo para Deus. Só que o que Ele quer prioritariamente na minha vida é me salvar. E existem pessoas que, se Ele pedir, se Ele entregar ou dar o que as pessoas estão pedindo, provavelmente essa salvação pode escorrer pelas mãos dessas pessoas. Quantas pessoas vocês não conhecem que estavam na igreja, sofrendo e orando, e pedindo a Deus, pedindo, foram abençoados e sumiu da igreja. Então, Deus quer primeiro o coração das pessoas. Uma vez, claro, eu não sei se eu concordo totalmente com o que um pastor falou, até no Tenaz ele frisou isso também uma vez, mas eu vi ele falando isso pela primeira vez num púlpito. Ele falou assim, ó, Deus não se importa muito com o seu bem-estar, com o seu luxo. Às vezes, nem se você está se sentindo bem ou mal, com dorzinha de barriga ou não, ele não se importa com isso, ele quer te salvar. Ele se importa, sim, em te levar para o céu. O resto é consequência. Então, a gente tem que entender, eu não sei se os pastores concordam com essa linha de raciocínio, mas o plano de Deus para a humanidade é a salvação. O resto, ele quer bem-estar, prosperidade, saúde, vida, amém. Mas a prioridade dele é a salvação. Então, se for necessário que ele permita doença, que ele permita dificuldade, deserto na vida de uma pessoa, para que essa pessoa seja salva, ele vai fazer isso. Eu acredito um pouco nisso. Como fez com Jó, talvez. Ele permitiu aquilo porque ele sabe que lá no final Jó ia falar assim, agora eu te vejo, porque antes eu não te via. Então, às vezes, Deus permite que a gente passe por dificuldades, que a gente entende que não é Deus, é diabo na minha vida, é Deus permitindo, porque daquela maneira ele vai conseguir levar a gente para o céu. Eu acredito assim. Perfeito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É interessante frisar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí a gente falou de amor há pouco. Então você tem que entender que Deus, ele é amor. Isso a gente não quer falar, mas acaba falando, né? Não, Deus cuida assim. Eu discordo um pouco desse pastor que falou que Deus não se preocupa tanto, né, com o meu bem-estar. Ele se preocupa sim. Por isso que ele nos dá as condições de termos e de vivermos melhor, de ter uma qualidade de vida melhor, de ter melhores médicos, de cuidar quando tiver um problema. Claro que sim. Então, Deus se preocupa sim com o bem-estar nosso, sim. Agora, é evidente que o principal é a salvação. E aí, lá em Mateus, né, buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Então, isso está faltando em nós, né, no povo de Deus. Precisa buscar mais o reino e não as coisas. Hoje a gente tem buscado as coisas para que o reino chegue a nós. O reino já chegou. Então eu tenho que buscar o reino para que as coisas sejam acrescentadas. E coisas, amados, são todas as coisas. E é interessante que no texto fala, e às vezes a gente nas entrelinhas esquece, todas as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, Deus, ele é perfeito nos seus planos. E ele vai realizar na nossa vida, na vida de cada um de nós, se nós estivermos amando e tendo um relacionamento de amor colaborando com isso. A Bíblia diz também, pastor Luciano, que aquele que deixa pai, mãe, tio, tia, qualquer outra coisa, por amor ao Senhor, receberá neste tempo, neste século presente, 100 vezes mais, aqui, e do né? porvir a vida eterna. Ou seja, então há uma promessa de Deus de bênção para aqueles que seguem a Ele. É isso que a Bíblia diz. Esse pastor está totalmente Mas em detrimento de salvação, se uma coisa vai tirar, Deus entende que ele vai tirar a salvação claro, do cara, com certeza. Fica na pior, mas seja salvo. Isso aí. Eu prefiro ser salvo na miséria, morrendo, do que ter todo o dinheiro do Até mundo. porque a Bíblia diz que tem alguns que serão salvos como que eu vi arrebatados por fogo. o pastor falando uma coisa, eu quero ir para o céu, é melhor ir para o céu a pé do que para o inferno de carro do Jesus ano. falou que é melhor ir com um olho só do que com os dois para o inferno. Com uma perna só do que a carne. Isso não é teologia de pobreza, não. É melhor subir querido? quadrado do que descer redondo. É melhor subir quadrado do que descer redondo, querido. Falta 30 segundos para a gente terminar o Antenados na geral de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do programa. Eu achei fenomenal. A gente bateu um papo, acho que a gente esclareceu um tema que não é muito fácil de se conversar, não. E eu acho que nós tivemos uma conversa muito clara, que deu para elucidar e tirar a dúvida dos nossos telespectadores. Pastores, obrigado pela presença de vocês aqui no Antenados na geral. Vamos marcar mais uma, tá bom? Para a gente bater esse papo bom. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na geral. Tchau, tchau. Agora foi a tempo, hein? Acabei. Como o negócio estava... Like me like